são os últimos dias. Depois, Joel vai dizer assim, antes do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, muitos têm a tendência, prestem muita atenção, por favor, a esta parte, muitos têm a tendência, especialmente entre os cristãos, mas ainda mais entre os adventistas, têm a tendência de pensar que o grande e terrível dia do Senhor é a segunda vinda. Mas na Bíblia nós encontramos esta referência, esta expressão, de várias formas. Quando Deus manda o seu povo para atacar ou destruir um povo pagão, é como o juízo do Senhor, é o grande e terrível dia do Senhor. Quando outras nações vêm para Israel, é o grande e terrível dia do Senhor. No Antigo Testamento, o grande e terrível dia do Senhor é um dia de pagamento, um dia de justiça. No Novo Testamento, ele fala sobre a vinda de Jesus, mas não só. Ele é o momento em que Jesus toma a dianteira e vai dar a cada um segundo as suas faltas, ou segundo as suas obras, sejam faltas ou sejam boas obras. Então, o dia do Senhor é o dia em que começa o julgamento, o juízo do Senhor. E aqui eu queria que nós entendêssemos, porque este é o ponto fundamental. Joel está-nos a dizer que estas coisas vão acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. Recapitulando, depois da tribulação, ao abrir o sexto selo, há um grande terremoto, o sol escuro, a lua em sangue, as estrelas caem do céu e entramos nos últimos dias. E então é o grande e terrível dia do Senhor que vem. Nós sabemos que o julgamento de Deus tem 3 fases. Se formos a Apocalipse 14, nós vamos ver que diz lá que temei a Deus e dê-lhe glória porque é chegado o dia do seu juízo. Ou seja, esse texto se refere ao início, e às mensagens angélicas, se refere ao início do período de 1844 para a frente. Portanto, estamos a ver que aí já entramos no julgamento. Então, o grande e terrível dia do Senhor tem 3 fases. O início do julgamento, e sabemos que o julgamento começa pela casa de Deus, por aqueles que se dizem cristãos. Depois, portanto, num julgamento comum, num tribunal comum, existem 3 fases. O pré-julgamento, o julgamento e o pós-julgamento. Nós chamamos isso de juízo investigativo, depois temos a vinda de Jesus e vamos ter todo o juízo que os santos vão fazer daqueles que não foram salvos, para revisar cada caso, e depois temos o juízo executivo, que é quando se vai aplicar a sentença àqueles que não foram salvos. Então eu queria que nós entendêssemos que é um grande erro, e já começamos até a dar algumas dicas, é um grande engano satânico quando as pessoas põem todo o seu foco na segunda vinda, pensando que esse é o grande e terrível dia do Senhor. Na realidade, nós sabemos que o juízo começa pelos mortos e começa pela casa de Deus. Quando se diz que começa pela casa de Deus, não pensem que Deus lá no céu vai vigiar ou rever cada caso dos cristãos e depois vai no céu rever cada caso dos perdidos. Aqueles que não professarem a Jesus, a menos que tenham estado em ignorância, aqueles que não professarem a Jesus estão automaticamente fora, condenados. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos os que caíram em pecado estão condenados. Aquele que crê em Cristo tem a salvação. Aquele que não crê, diz João, não é? Já está condenado. Ou seja, quem não acredita em Jesus ou não clama o nome de Jesus, já está condenado, porque não existe outro nome dado debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos. O julgamento começa pela casa de Deus, porque Deus quer, primeiro, libertar os seus filhos e porque ele não pode representar aqueles que não querem ser representados por ele. Jesus não pode ser o advogado daqueles que recusaram o seu nome. Então, esse juízo começa pelos mortos e depois aos vivos da casa de Deus. E nós nunca sabemos quando é que este juízo passa o nosso nome. A segunda questão importante a ver é que esse engano de apontar para a segunda vinda pode criar problemas. Pode criar problemas no sentido de que se uma pessoa está a olhar lá para a frente e não presta atenção ao seu caminho aqui, ela pode tropeçar e já nem chegar lá à frente. Nós precisamos caminhar olhando para um objetivo, mas precisamos caminhar também com atenção ao nosso caminho. Logo a seguir, Joel vai dizer, portanto, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
nós vemos estas coisas e nós, se juntarmos ao grande e terrível dia do Senhor e aos textos que nós encontramos sobre o derramamento do Espírito Santo, que é o que o Joel diz logo no princípio, é o contexto que estamos a dizer. Joel está a dizer que antes que Deus derrame o seu Espírito, diz aqui, há de ser que depois derramarei o meu Espírito, depois de todos estes eventos, o Espírito vai ser derramado. Nós temos que ver que isto também é uma dupla profecia. Pastor, como é que você pode dizer que isto é uma dupla profecia? Bom, meus amigos, é uma forma muito simples, porque Pedro está a alegar que esta profecia está a cumprir no tempo dele. E nós sabemos que Joel está a falar sobre os últimos dias. Então, esta profecia cumpriu-se nos dias de Pedro e esta profecia cumpre-se outra vez nos últimos dias. Então, é uma dupla profecia. Nós vemos que é uma dupla profecia o derramamento do Espírito Santo e as coisas que estamos a ver aqui estão neste contexto. Então, eu queria que nós entendêssemos o seguinte. A obra começou com o derramamento do Espírito Santo e vai concluir com o derramamento do Espírito Santo outra vez. Mas aqui é onde entra algo extremamente sério que eu gostaria que nós prestássemos atenção. Se vierem comigo ao livro de Tessalonicenses, venham comigo, por favor, 2 Tessalonicenses. Este é um dos meus textos preferidos. Eu já o citei aqui noutros momentos. Eu não me canso de ler este texto. Diz assim, isto é Paulo a avisar os cristãos. Ora, irmãos, estou a ler o versículo 1. Rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Por que é que ele está a usar esta expressão? Ninguém vos engane. Jesus também usou essa expressão falando dos últimos dias e da sua vinda aos seus apóstolos. Ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane. Versículo 3. Porque não será assim, ou seja, a vinda do Senhor não acontecerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Aqui vemos outra vez uma dupla profecia. E isto é extremamente importante ser entendido, porque temos a grande tribulação, vai existir uma grande tribulação no passado e vai existir uma grande tribulação no futuro. Temos o derramamento da chuva do Espírito Santo. Existiu um derramamento no passado e vai existir um derramamento no futuro. E temos uma apostasia. E vemos que Paulo está a falar sem definir exatamente que apostasia, mas tem que ser uma apostasia relevante. Então ele está a falar da apostasia que vai acontecer na Idade Média, com o desvirtuamento da Igreja cristã e o surgimento da Igreja de Roma, e está a falar também do desvirtuamento que vai acontecer antes de Jesus vir. Por que é que eu estou a colocar isto? Muitos adventistas muitas vezes só pegam este texto para a grande apostasia da Idade Média, mas vejam que isto não faz sentido, porque ele fala aqui claramente, no versículo 3, ele diz que Jesus não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado ainda poderíamos dizer que se está a referir ao sistema papal que tomou o lugar de Cristo como intercessor, que recebe confissão de pecados em vez de Jesus, que conduz as pessoas pelos santos em vez do único caminho que é Jesus. Mas sabemos que esse não é o último objetivo de manifestação de Satanás. O homem do pecado e o filho da perdição, esta expressão foi utilizada com Judas. Judas traiu o cristianismo com um beijo. Portanto, Judas é um tipo de Satanás. Satanás é o filho da perdição e vai trair o cristianismo com coisas agradáveis. Portanto, esta profecia é repetitiva, ou repete-se 2 vezes, tem dupla aplicação, porque sabemos que o último objetivo de Satanás não é manifestar-se através de um representante humano. O último objetivo de Satanás é aparecer pessoalmente. Então, nós vemos que Paulo nos está a dizer assim, vão acontecer todas estas coisas para os últimos dias, mas antes que cheguemos aos últimos dias, vamos ver estes sinais. Estes sinais nos avisam que entramos nos últimos dias, começa um julgamento que tem 3 fases e vai ser derramado o Espírito de Deus. E Jesus então virá. E antes destas coisas, nós vamos ver uma apostasia e a manifestação
de uma contrafação da vinda de Cristo. Irmãos, aqui começamos a chegar a pontos bem, bem sérios. Porque Paulo está a dizer que tal como houve uma apostasia no passado, vamos ver uma apostasia agora, antes da vinda de Cristo. Então, significa que a apostasia não é um fenómeno das pessoas do mundo, a apostasia é um fenómeno das pessoas da igreja, das pessoas que dizem crer em Cristo. Eu queria que nós notássemos este detalhe. Há um texto do Espírito de Profecia que eu gostaria de ler, nós o encontramos em Eventos Finais, e é uma descrição muito interessante sobre os últimos dias. Fala sobre o falso reavivamento. Eu estou a ler, portanto, página 158, parágrafo 1, e diz assim: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais, ou seja, aqueles que se dizem adventistas, mas que não estão tão sérios assim, e as igrejas caídas, os cristãos, o cristianismo que vai se apostatar. E antes que as pragas sejam derramadas, aqui vemos mais uma pista. Portanto, antes da vinda de Jesus, antes das pragas, ministros e povo serão chamados a sair destas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e ouçam bem agora, vai dar ainda mais outra dica. E antes que o alto clamor da mensagem, da terceira mensagem angélica seja ouvido. Notem o detalhe. Tivemos o clamor da meia-noite da terceira mensagem angélica. Se vocês não estão a entender muitos destes termos, eu recomendo lerem o livro Preparação para a Crise Final. Ele põe de forma simples e organizada tudo o que precisamos ler. Mas tivemos o clamor da meia-noite a pregar as três mensagens angélicas com o início do tempo do fim, o início do movimento adventista em 1844. E ela está a dizer, antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica. Ou seja, estas mensagens vão ter um crescendo e vai chegar a um alto clamor. Antes que ele seja dado, seja ouvido, Satanás suscitará um despertamento nestas corporações religiosas a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Se nós virmos, isto está perfeitamente em paralelo com o que Paulo está a dizer em 2 Tessalonicenses. Porque se nós continuarmos a ler 2 Tessalonicenses, ele vai dizer claramente, ele vai utilizar a expressão rejeitaram o amor da verdade e por isso foi-lhes mandado um grande engano. E isso nos faz ver aqui o texto que ela está a dizer, os que rejeitaram a verdade. Portanto, esses são os que vão cair neste engano e esta apostasia. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Nos tempos apostólicos houve um reavivamento e recebeu-se a chuva temporã. Com o início da nossa igreja houve um reavivamento, mas este não é o que Ellen White está a falar aqui, porque ela diz que antes das pragas haverá entre o povo de Deus um tal reavivamento. Eles já participaram do reavivamento de 1844. Ela está a dizer de um reavivamento que vai acontecer. E está a dizer que antes que chegue o tempo para isso, o inimigo das almas deseja estrovar esta obra e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas, olhem bem esta expressão, nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor. Reparem que ela não disse nas igrejas evangélicas, até porque no princípio ela falou de adventistas nominais. Sim, ela está a falar sobre os cristãos que estão sem o conhecimento que nós temos, ou desvirtuados, ou rejeitando a verdade, mas ela está a incluir aqui os adventistas. Nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor. Como é que sabemos que uma igreja está sob o seu poder sedutor? Sob o poder sedutor de Satanás. Fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada e manifestar-se-á o que será considerado um grande interesse religioso. Há um excitamento, olhem aqui a expressão, emotivo, uma mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Eu já vou ler a parte seguinte, mas vamos voltar então aqui ao nosso texto. Então temos aqui
vimos todo o contexto em que vai ser derramado o Espírito Santo para a promessa dos últimos dias. Vimos desde que foi derramado com Pedro, vimos todo o percurso da grande apostasia e grande tribulação, o fecho desse período, a abertura do sexto selo, o terremoto, o sol escuro, a lua em sangue, as estrelas a caírem, entramos no tempo do fim, no tempo do julgamento, e antes que Jesus venha, agora estivemos aí de trás para a frente, agora estamos a ver de frente para trás. Antes que Jesus venha, antes que caiam as pragas, antes que se avolume o alto clamor, vai haver um reavivamento e vai ser derramado o Espírito Santo que Joel estava a dizer ali. Mas antes que isso aconteça, vai haver uma contrafação. Está claro isso? Eu vou partilhar aqui a minha tela e quero pôr um pequeno quadro que vai nos ajudar a entender aquilo que eu estou a dizer. Por favor, se alguém puder confirmar quando estiverem a ver a minha tela, eu agradeço. Deixa-me pôr aqui. Eu não vou pôr a tocar a apresentação porque fica mais fácil de manobrar assim. Conseguem ver a minha tela? O meu monitor? Pode alguém, por favor, confirmar? Eu não sei se me estão a ver. Eu não ouço. Pode alguém, por favor, confirmar? Estão todos... Ok, estavam a ver. Muito bom. Vou pôr aqui outra vez. Então, como disse, está em inglês, eu peço desculpa por isso, mas eu creio que dá para conseguirmos ver. Então, eu quero que notemos aqui algo, porque aqui entramos num campo muito importante. Ok? Nós vemos aqui estes sinais que eu estava a dizer. Portanto, o derramamento do Espírito Santo pela primeira vez no tempo dos apóstolos, também está a cumprir a profecia de Joel, e depois vamos ver que vai haver um outro derramamento nos últimos dias, no tempo que precede a vinda de Cristo. Viemos de trás para a frente e vimos que todas as coisas que aconteceram, 1755, 1780, 1833, portanto, os eventos que eu disse, 1844, inicia o período do juízo. E Paulo nos avisa que antes que venha Jesus, nós vamos ver ainda uma manifestação do anticristo, vamos ver uma apostasia e um falso revivamento antes do verdadeiro revivamento. Espero que isto esteja claro. Este reavivamento, nós vemos que há uma expressão que Ellen White usa quando aconteceu um evento em 1900. Nós tivemos, depois de 1888, das grandes discussões de 1888, houve uma grande crise com respeito a duas coisas. Tivemos o Dr. Kellogg a dizer que Deus não era só um ser pessoal, mas ele estava em todos os objetos, era como uma força, uma energia em todos os objetos. E vimos, no mesmo tempo, acontecer um fenómeno que foi chamado movimento da carne santa. O movimento da carne santa foi a primeira tentativa de introdução do pentecostalismo no mundo adventista. Algumas pessoas tentam dizer que o movimento da carne santa foi o perfeccionismo, mas este perfeccionismo não era como o perfeccionismo que vemos hoje, não era com o objetivo de ser legalista, era um perfeccionismo condescendente.
as pessoas diziam que não importava o que elas fizessem, o seu corpo já estava santo e podiam fazer qualquer coisa que não era pecado e não lhes contava como pecado. Já estavam noutro estágio. Este não é o perfeccionismo de hoje. O perfeccionismo de hoje diz o contrário, que as pessoas precisam chegar a uma perfeição, não podem pecar. E não é o não poder pecar que é o perfeccionismo. O perfeccionismo é as pessoas tentarem chegar aí pelos seus méritos. Esse é o problema do perfeccionismo. A pessoa ter o objetivo de não pecar, não há nada de perfeccionismo nisso. Nós entendemos que perfeição e perfeccionismo são duas palavras que caminham juntas. Quando vamos ao ismo é o problema. Então, em 1900, estou a mostrar aqui esta data, em 1900 nós tivemos estas duas crises. E Ellen White disse que o que estávamos a ver era o alfa da apostasia, e ela, respondendo ao pastor Haskell e a outras pessoas que escreveram, ela diz que viria o ômega da apostasia e que o ômega seria muito pior. Seria de natureza semelhante, mas muito pior. Ou seja, ela nos está a dizer assim, isto que estamos a ver é o início da apostasia, é o alfa, vai a coisa piorar e vamos ver o ômega da apostasia e vai ser muito pior. Ou seja, se juntamos todos os textos, já sabemos que estamos no tempo do fim, já estamos no tempo do juízo, sabemos que antes de Jesus vir vai haver uma grande apostasia e que essa apostasia vai acontecer antes que seja derramado o Espírito, segunda vez. Então, estão a ver, irmãos, eu estou a trazer-vos para um encontro, estou cada vez mais a reduzir o espaço onde nós estamos. Primeiro tínhamos o tempo todo, agora estou a ver que onde já estamos no tempo do fim, e agora ainda estou a trazer mais. Já passamos para 1900 e sabemos que tudo isto vai acontecer antes dos eventos finais. Agora, ouçam o seguinte, ela diz que vai ser semelhante, que olhando para o alfa, nós entenderemos o ômega da apostasia, e, portanto, vai ser semelhante, mas muito pior, mais terrível. Então, que duas coisas é que temos a acontecer durante a apostasia que ela chamou alfa? Temos a apostasia doutrinária que tentou entrar, depois temos Kellogg a dizer que Deus é como uma energia que está em tudo, e temos uma tentativa de trazer o movimento carismático para o mundo adventista. Agora eu queria que nós avançássemos um pouco mais na história, porque assim, a senhora mais idosa do mundo morreu, creio que foi esta semana, não é? Tinha 119 anos, a pessoa mais idosa neste momento, 119 anos. A segunda senhora mais idosa é mais nova do que ela. E o que é que acontece? Não há aqui ninguém, ela nasceu em 1903, não há aqui ninguém que em 1900 estivesse vivo. Então isto pode não ter uma referência clara para nós. O que é que estamos a falar? Eu queria trazer isto um pouco para mais perto, para datas que estão mais próximas, onde muitos dos que estão aqui já tinham nascido. Nós vimos na igreja uma grande crise em 1957, com o livro Questões sobre Doutrina. Esse livro foi inclusive lançado no Brasil. O livro foi um esforço de alguns líderes da igreja de tentar agradar os evangélicos, colocando a nossa mensagem adventista de uma forma um pouco mais saborosa ou que pudesse ser engolida pelo mundo evangélico. Levantou algumas crises e criou uma grande divisão na igreja. Foi aí que surgiram muitos dos movimentos independentes, em 1957. Ou seja, vejam, já tinham passado 57 anos desde que Ellen White tinha feito aquela afirmação de que aquilo era o alfa e que o ômega viria. Muitos dos problemas doutrinários e da tribulação e do abanar que vemos na igreja hoje começou nesse momento. Mas um pouco mais tarde nós vimos uma grande, grande crise que eu posso dizer, pelo avolumar das coisas, eu creio já ser o início do o início do ômega. E isto eu queria que víssemos bem claramente. Em 1980, tivemos a grande crise de Desmond Ford, atacando a mensagem do santuário. A mensagem do santuário é um dos pilares que começou em 1844. Se destruímos a mensagem do santuário, destruímos o adventismo. Se destruímos a Bíblia, destruímos a história da salvação. Isto acontece em 1980. E muitos poderão ser distraídos com isso.
mas houve dois movimentos que começaram em 1980 também. Um deles é o movimento antitrinitariano, e o movimento antitrinitariano diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas que é apenas uma energia. E nos anos 80 também começou um movimento de celebração. Começou aqui nos Estados Unidos um movimento chamado Celebration, que era uma manifestação mais sensorial, uma manifestação mais sensorial de adoração. Eu não sei se vocês estão a ver o paralelo, para mim ele é extremamente evidente. Em 1900 temos Kellogg's a dizer que Deus não é só um ser pessoal, mas uma energia que está em todas as coisas. Em 1980 temos o movimento antitrinitariano a dizer que o Espírito Santo é uma energia. Em 1900 temos uma tentativa para trazer o pentecostalismo. Em 1980 temos a segunda implantação do pentecostalismo. E agora eu quero trazer isto para casa de uma forma bem séria. Eu vou continuar a ler o texto que eu estava a ler há pouco, a seguir a falsos reavivamentos. Estou a ler em Eventos Finais. Agora vou para a página 159. Estamos a ler a página 158. Olha o que é que diz a seguir. Isto é Ellen White a responder ao pastor Haskell, ele foi à Campal de Indiana e ficou chocado com a primeira tentativa de introdução do pentecostalismo no mundo adventista, do carismatismo. E diz assim: as coisas que descreveste como tendo lugar em Indiana, no tempo da apostasia alfa, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Ela agora está-se a referir a isto aqui no quadro. Isto. Portanto, Paulo e o texto que ela falou anterior estava a falar antes da segunda vinda, e ela agora está a dizer mais tempo. Eu estou a chegar cada vez mais o cenário de quando a coisa acontece. Estão a ver? Eu estou a avançar de trás para a frente e de frente para trás. Eu estou a mostrar-vos que o cerco está-se a apertar e o tempo em que isto está a acontecer está cada vez mais claro. Agora já estamos em 1980, já não estamos em 1755. Também já não estamos a falar da segunda vinda, já estamos a falar de antes do fechamento da porta da graça. Há pouco estávamos a falar de antes do derramamento das pragas, que vai acontecer quando fechar a porta da graça. Imediatamente antes do fim do tempo da graça. Eu não sei, mas esta expressão imediatamente para mim é bastante clara. Eu não posso dizer imediatamente e uma coisa levar mais 200 anos ou 100 anos. Imediatamente demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Irmãos, isto é uma profecia e isto tem o seu culminar em 1910, os escritos sobre este assunto. Ela descreve o que vai acontecer. Olha, ela antes disse que estamos a ver agora o alfa e o que vai vir no ômega é semelhante, mas muito pior. E ela agora está a descrever o que vai vir. E está a dizer que antes de fechar a porta da graça, vamos ver na igreja gritos com tambores, música e dança. E os sentidos racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Ela diz que as forças das instrumentalidades satânicas são a misturar com o barulho. E estas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Eu quero dizer uma coisa com toda a seriedade, irmãos. E eu sei que isto pode não ser uma mensagem popular ou uma mensagem agradável, mas eu creio que ela é clara o suficiente. Nós tivemos todo o paralelo da entrada no tempo do fim. Tivemos todo o paralelo a dizer quando, antes de ser derramado a chuva seródia, veríamos uma falsa chuva seródia, um falso revivimento. E isso seria o ômega da apostasia. Tivemos a descrição de como seria o alfa e profecias de como seria o ômega. Irmãos, eu creio que não podemos estar muito cegos. Não houve nenhum outro momento, desde que Ellen White esteve viva e os pioneiros da igreja, desde que ela escreveu este texto, não houve nenhum outro momento, senão em 1900, quando ela experimentou estes eventos, não houve nenhum outro momento em que a igreja tivesse este tipo de música com esta descrição que ela tem. Este movimento começou em 1980 e eu lamento dizer-lhes, mas este movimento está absolutamente implantado no mundo adventista.
este movimento tomou conta da forma de adoração e, na realidade, ela não está a falar só de adventistas, na realidade, ele está implantado no mundo cristão. Até os católicos que tinham um culto mais tradicional agora também têm um movimento carismático. Todo o mundo evangélico que rejeitou durante anos o pentecostalismo agora tem um movimento carismático. Ou seja, tudo aquilo que estava a acontecer no tempo dela está agora plenamente instaurado. As pessoas têm este tipo de adoração. Eu quero chamar a atenção para o início deste texto, que dizia assim, que sobre o disfarce do cristianismo, e utilizava a expressão nas igrejas que ele puder colocar sobre a sua direção. Não é? Ele está a procurar ser o dirigente do mundo cristão. Em Tessalonicenses, diz aqui, eu estava a ler, este texto está em página 158, parágrafo 2. Nas igrejas que ele puder colocar sob o seu poder sedutor, fará aparecer esta bênção especial de Deus. O cristianismo acredita que isto é uma bênção especial de Deus. O adventismo acredita que isto é uma bênção especial de Deus, não como igreja, mas na força deste movimento. Se juntarmos com o que Paulo está a dizer e com o que ela está a dizer que Satanás vai tentar tomar conta do mundo cristão e Paulo está a dizer que ele vai se sentar no templo de Deus querendo ser Deus. Nas igrejas que ele puder colocar sobre o seu poder, a forma e a sua marca de colocação, eu creio que é o culto emocional carismático. E vou explicar porquê. A Bíblia diz que aqueles que são verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Satanás, antes de vir como Cristo e trazer o seu grande engano, ele tem que fazer uma mudança na forma de adoração das pessoas, de um culto espiritual e racional para um culto emocional. Olha o que ela diz. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se e diz que os sentidos racionais ficarão confundidos e não se pode confiar neles. É assim que o grande engano vem. As pessoas que rejeitarem a forma como a igreja tem se conduzido até aqui e abraçarem esta forma, elas vão abraçar uma forma emocional. São as que estão a rejeitar a mensagem de revivimento, estão a rejeitar tudo aquilo que foi dado como um culto racional e estão a rejeitar o amor da verdade e por isso vão receber um grande engano. Agora, eu queria que nós pensássemos assim, podemos estar a pensar, ok, pastor, eu entendi. Então, quem estiver a abraçar esta forma de culto ou estas falsas doutrinas, essas pessoas estão a rejeitar o amor à verdade. Eu gostaria de poder ficar aí, mas eu queria que nós entendêssemos que isto é um perigo que não é só para os que estão a abraçar uma música carismática ou uma adoração que caracteriza a repetição do que aconteceu em Indiana e que caracteriza o que ela está a profetizar. Porque se nós lermos Mateus 24 e Mateus 25, Mateus 25 não foi escrito separado de Mateus 24. Não se esqueçam que não havia capítulos. Isto é um texto corrido. A parábola das virgens loucas, ela está logo a seguir ao que Jesus está a dizer sobre os perigos de acautelar-nos para que ninguém nos engane. E eu queria que nós víssemos que Deus vai separar os bodes das ovelhas. Então os bodes já estão perdidos. As ovelhas são aquelas que vão... O julgamento começa pela casa das ovelhas, pela casa de Deus. Dentre essas ovelhas, são todas as que buscam e aceitam o Senhor, é que encontramos as virgens, as 10 virgens. São 10, que representam os 10 mandamentos, são virgens, que diz que são puras, têm a sua lâmpada, portanto elas estão com base na palavra de Deus, esperam um noivo. Então, nós não estamos a falar agora de bodes, não estamos a falar do pessoal lá de fora. Como eu disse, a apostasia não é um fenómeno para os do mundo, a apostasia é um fenómeno para os de dentro. Estamos a falar daqueles que são da igreja verdadeira e que são puros. E nós vamos notar que, dentre as virgens, uma parte foi salva e outra parte não foi. Nós não estamos a falar do trigo e do joio, meus amigos. Estamos a falar dentro do joio. Perdão, dentro do trigo. Nós não estamos a falar de bodes e ovelhas, estamos a falar dentro das ovelhas. E o texto de Mateus 25 está-nos a mostrar que dentro daqueles que estão convencidos, isto agora é assim, sem nenhuma vaidade, mas com o desejo de estarmos bem,
entre nós, aqueles que estamos a acreditar nisto, a buscar, estudar e a revivar-nos com esta mensagem, entre nós é onde vai se dar o fenómeno das virgens sábias e das virgens loucas. Amigos, isto, eu não sei quando vocês ouvem isto, o que é que isto vos causa, mas a mim causa-me uma tremenda preocupação. Porque nós vamos ver, e eu vou pedir que venham comigo a Mateus 25, por favor, porque, portanto, nós estivemos a falar sobre Mateus 24 e o que Jesus diz ali, e eu queria que víssemos logo no início de Mateus 25, estamos quase a concluir, mas esta é a parte fundamental realmente desta mensagem. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, elas tomam as lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabemos que elas têm a palavra, são o povo da Bíblia. Portanto, não são bodes, são ovelhas. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ouçam bem. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Repara que não diz que não levaram azeite nas lâmpadas. Diz, tomaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Prestem atenção agora ao que vai dizer. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite, e repara que não diz nas suas lâmpadas. Levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Irmãos, há aqui 2 elementos que temos que ver. As lâmpadas normalmente têm azeite, e as vasilhas. A vasilha representa o ser humano, a lâmpada representa o testemunho. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e vós sois a luz do mundo. Nós devemos brilhar perante os homens, e só podemos brilhar se tivermos o poder do Espírito Santo em nós. Isso é o que representa as lâmpadas, a nossa luz brilhando pelo poder do Espírito Santo. As vasilhas, Paulo diz que este evangelho eterno está em vasos frágeis, não é? As vasilhas representam cada um de nós. Gideão, quando partiram os cântaros, as vasilhas, é que a luz pôde brilhar. Teve que haver uma contrição, uma entrega, um quebrantar do eu para que pudesse brilhar, e só então se deu um forte clamor. Nós não vamos conseguir dar um alto clamor se não quebrarmos as nossas vasilhas. Mas aqui não é neste sentido que estamos a falar. Isto é só para termos o sentido do que são as vasilhas. Reparem, as sábias, todas elas levaram as suas lâmpadas. Olhem, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, todas elas têm lâmpadas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As sábias, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Irmãos, eu quero que entendamos aqui. O azeite que está nas lâmpadas é o derramamento da chuva temporã, ou da chuva primitiva, e o azeite que tem que estar nas vasilhas para quando o noivo tardar é o derramamento da chuva serôdia. O que este texto nos está a mostrar é que as virgens, aqueles que são sinceros dentro da igreja, o Espírito Santo diz claramente que elas eram sinceras, não eram cínicas, elas acreditam na verdade. Aqueles que são sinceros dentro da igreja, se não fizerem provisão de azeite extra, ou seja, se não se prepararem devidamente para o derramamento da chuva serôdia, estarão entre as loucas, não farão parte das bodas. Eu quero que entendamos aqui algo muito sério. Eu já preguei sobre isso aqui e vou só repetir. O diabo tinha um engano para a Idade Média, o purgatório. Ele dizia às pessoas que se as pessoas não andarem numa vida correta, quando morrerem não podem ir logo para o céu, vão para o purgatório. E ali vão sofrer, mas depois podem ir para o céu. Ora, se o purgatório não existe, essas pessoas irão para o inferno. Portanto, não diretamente, sabemos, mas no final, no seu castigo final. Aos evangélicos ele tem dito que se nós não tivermos uma vida regrada, quando Jesus operar o arrebatamento secreto, teremos 3 anos e meio até Jesus vir. Então, todos podem ficar espertos e abrir os olhos e pronto, não vão ser libertados da grande tribulação, mas pelo menos podem ainda pôr a vida em ordem e ser salvos, com muito sofrimento. Ora, nós, se lermos na Bíblia todas as referências de arrebatamento,
não são secretas e acontecem quando Jesus está a vir. Ou seja, as pessoas que estão à espera de ver o arrebatamento para tomar uma decisão, elas vão ser enganadas, porque o arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar. E agora eu quero que vocês vejam que o diabo tem o mesmo engano para os adventistas. Os adventistas, alguns deles estão à espera da segunda vinda, estão a olhar lá para o futuro e não estão a prestar atenção ao que está a vida espiritual agora. Outros estão preocupados com o decreto dominical. Estão a olhar lá para o futuro, não estão preocupados com o que está a acontecer agora. Outros estão preocupados em vigiar o fecho da porta da graça. Continuam a olhar lá para o futuro. Mas o pior engano que o diabo traz são os que estão à espera de um futuro em que vai acontecer a chuva serôdia. E eles estão à espera da chuva serôdia para estarem purificados. E aqui, meus amigos, é o ponto que eu queria mostrar. O fechamento da porta da graça, primeiro, é um fenómeno mundial. Não é um fenómeno para o povo de Deus. É a graça fechando para o mundo. Eu quero que nós notemos que para o povo de Israel, a porta da graça fechou-se quando Estevão foi apedrejado, mas os líderes do povo fecharam a porta da graça quando eles disseram: caia o seu sangue sobre nós. Eu queria que nós notássemos que o povo no tempo do dilúvio, e a Bíblia nos diz assim como foi nos dias de Noé, e nós pensamos só no comer e beber, casar-se e dar-se em casamento, mas não pensamos no fenómeno de que a porta estava fechada. Antes mesmo de começar o dilúvio, já estava selado o destino deles, porque a porta estava fechada. Eu queria que nós entendêssemos, irmãos, algo muito sério. Diz que o selo de Deus, o Espírito Santo diz que o selo de Deus nunca será colocado sobre um homem ou mulher de coração impuros, homem ou mulher invejosos. Todos os que recebem o selo de Deus devem refletir completamente o caráter de Cristo. Amigos, o selo de Deus, o selamento é o fenómeno. Não vejamos isto como marcos definidos, mas como processos. É um processo que vai em paralelo com o derramamento da chuva serôdia. A chuva serôdia vem, entendendo o conceito da chuva, a primeira chuva vem para plantar, a segunda chuva vem para colher. Não é a segunda chuva que vai fazer o grão ficar maduro. A segunda chuva tem que apanhar o grão maduro quando ela vem para preparar a colheita. A chuva serôdia não vem para nós nos libertarmos e sermos purificados dos nossos defeitos de caráter. A chuva serôdia vem juntamente com o selamento para sermos consolidados na verdade e capacitados para enfrentar o que vem a seguir. O inimigo tem trazido este engano entre o povo de Deus, esta expectativa do decreto dominical como um momento em que vão decidir por Cristo, sábado e domingo. A sua vida não está espiritualmente forte agora, mas elas acreditam que quando sair do decreto dominical vão tomar lugar por Cristo. Elas não entendem que o decreto dominical é o fim de um processo e não o início de um processo. E o inimigo tem trazido este engano de que, de uma forma mágica, a chuva serôdia vai resolver os problemas que nós não estamos a resolver. As pessoas estão a achar que vão receber a chuva serôdia ainda que estejam a apresentar-se, não refletindo o caráter de Cristo e com as suas impurezas. Elas só se focam que diz que quem é justo continua praticando a justiça e quem é imundo continua na imundícia, com fechada a porta da graça. Mas isso é para o mundo. Para os que vão ser selados, pensem nisto. Deus não vai selar, o selamento é um processo que nos vai consolidar na verdade para que não sejamos mais abalados. Deus não pode consolidar ou selar uma coisa que não está purificada. Entendam isto da seguinte forma: eu não posso fazer um curativo para cicatrizar uma ferida que não foi desinfetada. Deus não pode selar o nosso caráter e selar e aprovar o nosso caráter se ele não reflete o caráter de Cristo, porque o selamento faz com que essa seja a condição com que vamos para o céu. Amigos, eu não sei quão mais claro pode ser. Eu já li convosco aqui o texto que está no livro Maranata, na meditação de 1 de agosto, que diz que quando o refinador vier, ele não se vai centrar para refinar e tirar de nós os defeitos de caráter. Se isso tiver que ser feito, terá de ter sido feito até esse momento. A Bíblia diz que aquele que começou a obra, a boa obra em nós, a completará até o dia da vinda de Cristo, não no dia da vinda de Cristo. E aqui, irmãos, eu quero que entendamos que o Espírito Santo nos diz que a chuva serôdia vai cair sobre algumas pessoas e
e outros ao lado não vão notar. Irmãos, que arrogância pedir que o Senhor derrame chuva seródia e traga o processo de selamento sobre um povo que não está consagrado, sobre um povo que não está purificado, sobre um povo que está nessas condições. Eu vou pôr isto para se ouvir melhor porque está um pouco ali fora. Digam-me, por favor, se conseguem ouvir-me. Pastor Pita, se puder só fazer sinal a dizer se ficou perfeito, perfeito. Ficou melhor, não é? Uhum. Ok. E diz assim: com todo o engano da injustiça para os que perecem, foi a expressão que Paulo usou, esses são os que vão receber o anticristo. Eu vou dizer muito sinceramente, muitos estão em grande risco, se não quase todos neste momento, o Senhor tenha misericórdia de nós, estamos em grande risco de não fazer a nossa provisão do azeite na vasilha que precisamos para os últimos dias. Não é o azeite da lâmpada, ele não vai chegar, a chuva temporânea não vai chegar para enfrentar tudo o que temos que enfrentar. Precisamos da chuva seródia. Irmãos, hoje, se ouvires a minha voz, diz o Espírito, diz a Bíblia, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eu queria concluir só com um contexto. Em 1844, começou o dia do juízo. Em 1844, começou o último período do santuário, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o período da glorificação. Portanto, temos justificação, santificação no lugar santo e glorificação no lugar santíssimo. Glorificação significa o processo pelo qual somos transformados na glória, de glória em glória, como dizem Coríntios. Glorificação é o processo de transformação da igreja à imagem do caráter de Cristo. A glorificação recebe o seu toque final na segunda vinda de Cristo. Isso é a glorificação do corpo. Mas a igreja, desde 1844 até a segunda vinda, é o período do lugar santíssimo, tem que viver numa presença santíssima, não numa presença santa, num lugar santíssimo. E tem que viver um período de glorificação, de transformação do caráter à imagem de Cristo. Na Bíblia nós encontramos claramente dito sobre o dia das purificações, ou o Yom Kippur, diz o livro de Levíticos, que toda a alma que não se afligir será extirpada de Israel. Levíticos 23, 28 a 29. Diz que esse é o dia da purificação, é o Yom Kippur. Toda a alma que não se afligir, nesse dia não se fará trabalho, diz. Obviamente que o antitipo disso não significa que nós, como adventistas, vamos parar de trabalhar, mas significa que nós vamos parar de estar preocupados e ocupados com as nossas coisas seculares e vamos começar a focar nas coisas espirituais. Nós não vamos deixar que o trabalho, que a escola, que os projetos, os objetivos deste mundo seculares, que eles tomem o lugar que deve ter a preparação. Nós vamos estar em contrição e confissão. É o que diz que temos que chorar sobre o pórtico e o altar. Se lerem o contexto do que está escrito em Joel, Joel está a falar exatamente sobre a necessidade dessa consagração, no capítulo 2, para chorar sobre o pórtico e o altar. Ezequiel repete isso no capítulo 9, fala sobre o que vai acontecer, os juízos, 8 e 9. Irmãos, eu quero que entendamos o seguinte: Satanás tem neste momento sobre nós um grande engano, de grande distração, porque a maior parte dos adventistas que eu conheço está preocupado com o decreto dominical, mas o próximo grande evento que vai acontecer é o derramamento da chuva seródia. E o sinal do derramamento da chuva seródia estar próximo, aliás, o sinal do fechamento da porta da graça estar próximo também, é o falso reavivamento. E eu não tenho a mínima dúvida que nós já entramos nesse falso reavivamento. Ele vai amadurecer mais, certamente, mas nós já temos com todos os sinais de repetição do que acontecia na apostasia alfa, já vemos nesse ômega. Não temos nenhuma dúvida, quem já está nesta igreja há mais de 10 anos, 20 anos, viu quanto esta igreja mudou. Também teve reavivamento grande, é verdade, mas o quanto mudou em várias coisas que eram os seus hábitos,
o quanto os costumes do mundo têm entrado e sido aceitos. Eu não quero ir aqui para detalhes e ficar a repetir, mas eu lembro quando eu era criança, não havia essa história de pessoa vir com joias para a igreja. Não havia essa história de música poder ter qualquer tipo destes instrumentos e ser como música mundana. Não houve em nenhum tempo da história que eu ouvisse, que eu lesse, que eu estudasse, não houve nenhum momento em que fosse aceito que a adoração da igreja fosse igual aos costumes do mundo. Algo está loucamente perdido no meio deste contexto. E eu queria que nós entendêssemos que nós já estamos, nunca se ouviu falar em mega igrejas. Agora até no Adventismo temos mega igrejas. O cristianismo, desde quando é que o cristianismo foi popular? Nós estamos a ver que multidões estão a ser arrastadas para uma mensagem fácil, para um cristianismo fácil, e o inimigo sabe muito bem que se ele conseguir levar os adventistas a estarem distraídos e a não compreenderem que este é o momento da preparação, ele ganhou esta batalha. Eu quero dizer com toda a sinceridade, olhos nos olhos a cada um de vocês, irmãos, e para mim também. Eu acredito profundamente, com tudo o que leio na Bíblia e no Espírito de Profecia, que aqueles que não se prepararem e não receberem a sua serôdia, bem podem esquecer todo o resto. Porque este é o momento decisivo, e é por isso que Satanás está a atacar agora as famílias, os casais, os jovens, os membros da igreja, tentando que eles se distraiam. Meu apelo esta noite é que nada nos distraia da prioridade. Primeiro pomos as coisas espirituais. Se outras coisas couberem na nossa vida, ótimo. Primeiro pomos as coisas espirituais. Se temos o tempo para Deus, se depois tivermos tempo para trabalhar, se tivermos tempo para os nossos projetos, se tivermos tempo para ter um carro, uma casa, isso são outras histórias. Mas primeiro precisamos pôr a rocha. Eu concluo com uma ilustração que é muito boa. O professor trouxe um frasco, pegou numa pedra grande, uma rocha, e pôs dentro do frasco e perguntou aos alunos, a rocha vinha até o topo, este frasco está cheio? E os alunos disseram, sim. Ele veio com umas pedrinhas pequeninas, derramou as pedrinhas pequeninas no frasco, abanou o frasco, as pedrinhas foram se encaixando nos lugares entre a rocha e o frasco. E ele perguntou, afinal, esse frasco está cheio? Eles disseram, bom, não estava, mas agora está. E ele veio com um saco de areia, despejou areia ali dentro, a areia foi entrando nos pedacinhos que havia entre as pedrinhas, a pedra grande e o frasco. Ele disse, afinal, este frasco está cheio. E eles disseram, bom, agora já não arriscamos dizer, pensámos que estávamos, parece que está. E ele veio com água e derramou água, e a água foi se infiltrando na areia entre as rochas e a rocha grande. E eles disseram, uau, é extraordinário. E ele disse agora, agarrou um frasco e pôs esse frasco junto de um aluno e disse assim, agora eu quero que tu faças a mesma coisa, mas ao contrário, a começar pela água. Uma vez enchendo o frasco com água, já nada mais vai. Amigos, é por isso que Jesus nos diz, buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Se nós não pusermos primeiro a rocha, nada vai caber. Nós queremos pôr as nossas prioridades, a nossa preocupação financeira, os nossos projetos, e depois querer fazer caber a rocha, pôr a parte espiritual no meio do assunto. Não é possível. O meu apelo, eu acredito profundamente que estamos mais perto da chuva ceroura do que pensamos. E eu faço um apelo profundo que nos dediquemos profundamente à preparação para esse evento. Amém. Obrigado, pastor. Que mensagem esclarecedora, mais clara, só tendo que repetir tudo de novo. Que Deus está gravado, ainda bem. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical antes da oração. Que Deus ele possa abençoar grandemente a cada um de vocês. Deixa eu abrir aqui o microfone do Renato. Prontinho, agora está aberto. Pastor, muito obrigado pela mensagem. Eu queria que a igreja aqui reunida, esses irmãos maravilhosos, esses guerreiros que estão se preparando para a volta de Jesus, cantassem junto nas suas casas. É o hino 469. Eu gostava muito de cantar esse hino
na igreja. E eu não sei se andam cantando mais, mas eu gostaria que vocês louvassem a Deus junto comigo aí no seu lar, onde você estiver. E isso corrobora com a mensagem do pastor. Nós estamos vivendo os últimos meses que antecedem a volta de Jesus. Precisamos estar prontos hoje. Amanhã é tarde demais. Então, cada dia é extremamente importante. Louve ao Senhor com esse hino junto com a gente. Que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Que nos fez, eis que o tempo logo vem e as nações de aqui além, bem alertas vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém. Pastor Daniel, você desligou o microfone, aguarde só um minutinho. Ok. Eu desliguei para poder cantar aqui. Isso aqui já está resolvido. Eu agradeço, pastor. Lembra que a gente tem ainda um acordo. Sim. Vamos ter que marcar esse dia da família Spencer está cantando aqui. Sim, temos que marcar esse dia, é verdade. Não faltará oportunidade. Que Deus te abençoe. E é uma alegria cantar esse hino, porque voltam memórias daqueles belos e maravilhosas manhãs de sábado nós cantando esse hino, e o povo empolgado e com essa esperança vibrante no coração. Eu espero que isso volte. Amém. E que faça parte do nosso dia a dia. Amém. 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 Pastor, pode fazer a oração, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ok, oremos então. Senhor, esta mensagem é mais séria e solene daquilo que podemos mesmo compreender e captar. Eu quero pedir, Senhor, que nos ajudes, por favor, a compreender, que nos ajudes a lembrar-nos do que aconteceu antes do dilúvio, como de tantas pessoas, só 8 entraram na arca, do que aconteceu com Israel na saída do Egito, como de mais de 1 milhão de pessoas, só 2 entraram na terra prometida.
e do que tem acontecido ao longo da história. Que não fiquemos com a mesma arrogância dos israelitas, que não confundamos, Senhor, conhecer a verdade com viver a verdade. Ajuda-nos a entender que qualquer que seja a forma como entendamos os 144 mil, isto é um pequeno grupo, é um remanescente e não uma grande multidão. Ajuda-nos a entender claramente, Senhor, que os desafios que estão pela frente exigem que tenhamos as nossas vasilhas bem preparadas, os grandes enganos do inimigo. Eu peço que possas, por favor, ajudar-nos a tomar decisões sérias, a não protelar mais, a não sermos virgens loucas. Eu te peço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. É uma grande alegria. Deixa eu dar um... Ok. Ok. Temos então aqui uma pergunta que diz assim: Paulo afirma que o filho da perdição vai se assentar no santuário de Deus. Seria a Yasde. Este texto, como eu disse, é uma profecia dupla. Então, o assentar-se no trono de Deus não é literal. Por exemplo, temos uma visão que é a visão do trono, em que ele se pôs ao lado do trono de Deus, mas ele não, esse poder ele não vai ter. Mas para todo o período da Idade Média, diz o livro de Daniel que ele iria atacar o príncipe no seu santuário, ou seja, ele se colocou no lugar de Deus. Anticristo não significa só aquele que é contra Cristo, mas aquele que se põe no lugar de Cristo. Por isso é que se diz que foi o vicário filho de Deus, o vicário filideum. Ele se pôs no lugar de Cristo. Todas as ministrações de Cristo no santuário, ele ocupou esse lugar. Ou seja, ele não estava literalmente sentado no santuário, no céu, mas ele fazia mediação pelos pecados através do seu poder na terra, não é? Sou o representante. Fazer mediação de pecados, perdão de pecados, levou as pessoas a orarem através de outras fontes. Portanto, ele atacou o príncipe no seu santuário, interpôs-se entre isso. E ele vai fazer a mesma coisa no final. Se nós queremos acreditar que a Igreja Adventista é a Igreja de Deus para os últimos dias, não é que não haja pessoas nas outras igrejas que são povo de Deus, mas que ainda não tenham todo o conhecimento que nós temos neste momento, pela graça de Deus, e que devemos encarar com humildade. Mas se acreditamos nisto, temos que entender que a sua tentativa, no final, na repetição dupla desta profecia, ele vai tomar o lugar das igrejas. Eu vou dizer com todo o coração aberto, e eu sei que isto pode ser muito polémico, mas eu estou cansado de tentar só falar de forma que não choque ninguém. Eu queria que nós entendêssemos isso. Eu acredito, isto agora estou a partilhar a minha percepção do que eu leio. Não estou a querer fazer disto uma doutrina. Eu acredito que desde que começou a apostasia alfa, e especialmente quando começou a apostasia ômega, começou uma corrida entre Cristo e Satanás pelas igrejas. E estou a falar não só as do mundo, as igrejas de fora, mas as igrejas adventistas. E que cada um quer ser o senhor desse culto. Eu acredito que a marca de que Satanás tomou o serviço é quando ele implanta o seu sistema de louvor. Eu sei que o que eu estou a dizer é extremamente sério e pode ser extremamente polémico. Por isso eu estou a partilhar isso como a minha compreensão. Porque os verdadeiros, reparem, a Bíblia diz, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Espírito é a parte espiritual, verdade é a parte mental. E logo os falsos adoradores vão adorar a parte física e emocional. Se nós considerarmos a música tem melodia, harmonia e ritmo. As pessoas que estão a adorar em melodia e harmonia, a melodia influencia o lado espiritual, a harmonia influencia o lado mental, o ritmo influencia o lado corporal. As pessoas que estão a ajudar a adorar em melodia e harmonia estão a adorar em espírito e em verdade. As pessoas que estão a adorar de forma física, emocional e sensorial estão a cair neste grande engano, que é a marca de Satanás nas igrejas que ele der colocar sob o seu poder, ele diz, fará parecer que uma bênção especial de Deus.
Elas estão a ter um culto emocional em vez de um culto racional, estão a ser as candidatas ao engano, porque elas vão responder emocionalmente. É a única forma que Satanás tem de enganar os cristãos. Então eu acredito quando diz que ele querá tomar lugar no santuário de Deus, se refere a estas duas aplicações. E sim, ele vai tomar conta de muitos lugares. Eu quero dizer isto com testemunhos. Eu vi um caso aí num congresso no Brasil, onde uma moça ficou possessa no meio do congresso. Eu já vi aqui, numa igreja, quando estávamos em Chattanooga, uma vez, no meio do louvor, 2 ou 3 bancos à nossa frente, uma senhora da igreja adventista ficou possessa ali, no meio da música. Ela estava em oração, a responder. A senhora que estava a cantar entrou numa repetição, Jesus, 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 a repetir só o nome, e a senhora que estava assim quase que em êxtase começou a ficar possuída. A minha esposa teve que sair com os meninos a correr. Portanto, o que eu estou a dizer é, sim, Satanás, ele vem para as igrejas. Sim, Satanás chega a horas, não chega atrasado, nem à escola sabatina, ele está lá, ou ele ou os seus enviados, né, os que o representam, e sim, ele vai tomar o controle de muitas igrejas. Diz que ele toma o controle de muitas pessoas que não são consagradas para atrapalhar a obra de Deus. Elas são usadas pelo inimigo. Assim como Pedro foi usado pelo Espírito Santo e logo a seguir usado pelo inimigo. Muitas pessoas são constantemente usadas pelo inimigo porque não se consagram. Então eu acredito que ele vai... Eu acredito que o que está agora a estabelecer-se é uma definição entre 2 tipos de louvor. E não estou, irmãos, eu não estou só a falar da bateria, eu estou a falar da entrega. E muitas pessoas que orgulhosamente são contra a bateria, mas o seu coração não está rendido, tem um espírito forte, não tem o espírito de Cristo, querem ganhar uma guerra de argumentação. Eu vi um cartoon esta semana que dizia: Deus nos chamou para ganhar almas, não para ganhar discussões. Mas eu acredito sinceramente que isto é o que está a acontecer e que vai ser um crescendo até um conflito final, que é o que vai causar a sacudidura e a divisão. O Espírito Santo nos diz que vão se formar 2 partidos, o trigo e o joio crescerão juntos até à cega. E não pensemos que o trigo será em mesma quantidade que o joio. Quem já tem jardim ou horta sabe muito bem que as ervas daninhas crescem muito mais depressa que a boa planta. Uhum. Obrigado. Creio que ficou respondida essa pergunta. Vamos à próxima. Obrigado, pastor. Pastor Peter, você coordena aí. Vamos ver aqui, só para você saber a sua posição aqui. Agora vai ser o Renato, depois Lucas, Adriana e Carlos. Se você ainda quer fazer alguma pergunta, vai chegar uma hora que nós vamos terminar as perguntas, você ainda pode levantar a sua mão. Vou abrir aqui o microfone do Renato para que ele possa... Renato, pode abrir. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Boa noite, pastor Pita. Boa pastor noite. Assistência, nosso grupo. Graça e paz de Cristo seja com todos. Amém. Muito Boa obrigado, noite, pastor, pela mensagem. Foi uma bênção. Aprendemos muito mais, né? Amém. Com suas palavras inspiradoras. Bom, a pergunta que eu faço, pastor, a irmã White faz o seguinte, né? Ela fala que a igreja, ela parece que vai cair, mas não cairá. Eu já vi essa citação, né? Ela fala, né? E aí a pergunta é a seguinte, né? Quando ela fala a igreja vai cair, parece que vai cair, mas não cairá, ela se refere a qual igreja? A igreja... Uma vez você explicou isso aí, que a igreja ela é dividida em 3 partes, em movimento, em instituição e organização, correto? Então, e aí o senhor trouxe hoje também, falou um pouco sobre a apostasia que existe hoje na igreja. Será que essa apostasia é um sinal de uma parte da igreja que já caiu? Eu queria que o senhor pudesse explicar melhor para a gente. Sim. Ok. Vamos considerar aqui 2 coisas. Eu sei que poderíamos entrar num campo complicado. É uma excelente pergunta. Um campo complicado entre o que é a igreja espiritual e a igreja física. O Espírito Santo às vezes não está preocupado em fazer grandes distinções. Em outros momentos, quando está nesse contexto de fazer uma explicação do que tipos de igreja que há, então ela entra nisso. Portanto, aqui eu poderia dizer que podemos pôr tudo. Mas, obviamente, o corpo, o núcleo central do que é a igreja é
a instituição que Deus criou. O movimento, obviamente, também é, e a organização. Quando eu expliquei isso, eu expliquei que ainda que o nome, a parte da instituição, não pudesse mais funcionar por não poder-se comprar nem vender, a organização e a estrutura da igreja continuaria e o movimento também. Com a sacudidura vai haver um grande abalo. Então, muitas das pessoas, quando eu digo organização, não imaginemos toda esta gigantesca máquina que nós temos agora. Muitos não vão querer nem ter nada a ver com o nome adventista. Muitos que não se consagraram na sacudidura vão ser lançados para fora. E como ela diz, muitos sairão de nós para nunca mais voltar. Então, isso é o grande abalo. A sacudidura é o que faz com que... Ela diz que tudo que puder ser sacudido será. Ou abalado será. Então, esse abalo e essa grande ruptura, eu acredito que está quase a acontecer, vendo o que aconteceu, por exemplo, na última Conferência Geral, vendo a polaridade que existe hoje no mundo entre democráticos e republicanos, entre liberais e conservadores, e vendo como essa polaridade está também na Igreja, eu acredito que isto vai chegar a um ponto em que não tem mais como não haver um grande abalo, um grande sismo. Então, ponhamos isto desta forma. Imaginemos um sismo em que as casas começam a cair e a sua casa, ou a nossa casa, começa a abanar por todo lado, parece que vai cair, mas não cairá. Não quer dizer que não haja pedras que rolem, que não haja janelas afetadas, que não haja... O rombo é grande, mas o edifício permanece. Ele vai precisar de remodelação, provavelmente. Mas esse é o que ela quer dizer. Ou seja, o que ela nos está a querer dizer é que só por vermos estas crises e apostasias não viremos as costas à igreja, porque ela não vai cair. Jesus fez essa promessa em Mateus 16, portanto a igreja não cairá. Ela está-nos a dar uma segurança de que este povo, o pastor Walter Feito, ele diz assim, se você tiver cola, passe no assento e fique firme, porque o vento vai soprar forte e você não pode sair da igreja. E é nesse sentido que ela está a usar este texto. Então, as pessoas, a segunda parte da sua pergunta, as pessoas que já estão a abraçar este outro rumo, eu não creio que elas já caíram. Na realidade, Paulo diz assim, saíram de nós porque não eram de nós. Alguns até já foram ou eram de nós, mas estão a rejeitar o amor à verdade e por isso caminhando cada vez mais para o erro. E obviamente não podemos julgar, eu vou deixar isto bem claro para não entrarmos num campo de juízo de quem é e quem não é. Deus não deu ordem a nenhum de nós como povo para julgar quem está salvo e quem não está salvo, Nós podemos julgar e avaliar os princípios da verdade. Sabemos, eu costumo dar este exemplo, se alguém matar outra pessoa, eu sei que matar é errado, mas eu não posso julgar o coração dessa pessoa. Portanto, eu não posso julgar essas pessoas que estão a avançar dessa forma, não sei em que momento elas poderão despertar. Está aqui uma diante de vocês. Durante 7 anos eu resisti àquilo que estou a pregar agora. Portanto, sobre a música e sobre o entretenimento. Então, essas pessoas, não podemos dizer que elas já caíram. Elas neste momento estão a avançar em grande perigo e em grande erro. Elas podem voltar e mudar o seu rumo, mas se continuarem nesse erro, certamente cairão. Então, o trigo e o joio e a definição final só acontecerão no final. Portanto, neste momento ainda não podemos dizer que elas já caíram, mas que estão a abraçar a apostasia, estão. Portanto, essa é a minha compreensão sobre o que vejo. Respondi à pergunta? Ok. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas caiu, a internet saíram e agora está o Carlos. Carlos, eu vou abrir o seu microfone. Pode abrir. Eu acho que o seu microfone está desligado, não estou lhe ouvindo. Você tem que abrir ele aí. Aí, tá ok? Agora. Bem-vindo. Bem-vindo, boa noite a todos. Aqui é Carlos, da
igreja de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Quero parabenizar o pastor Spencer pela maravilhosa... Tá mudo o microfone do pastor. Parece que ele quer falar alguma coisa. Um segundo. O pastor Daniel, acho que ele quer falar alguma coisa. Pronto, eu acabei de abrir. Sim, eu estava dizendo que temos que combinar para eu ir visitar aí Santa Catarina, porque eu nunca conheci o sul do Brasil. Ah, que bom! Nós gostaríamos muito de receber a sua visita aqui, pastor. Sim, se Deus quiser, um dia ainda terei o privilégio de visitar aí os estados do sul. Isso, quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí na live também, pedir que Deus abençoe a todos. Estamos aqui reunidos em torno de um propósito comum, né? E a palavra de Deus diz que quando houver dois ou mais reunidos em nome dele, ali ele estaria, né? Então, pastor, assim, eu tenho duas perguntas. Eu até não ia fazer as duas, mas aí o pastor vê se vai dar tempo de responder ou não. Sim. Tocando no assunto da bateria aí, a gente tem visto que a bateria tem entrado muito na Igreja Adventista, né? Não sei se os irmãos assistiram aquela série do Scott Rizema, pastor Scott Rizema, chamado Dilema da Distração. E ele tem uma parte que ele fala, se não assistiram, sugiro que assistam, é muito importante, é uma série de 10 vídeos que ele faz, e uma parte ele fala sobre a música, sobre a questão da síncope da música, do aspecto rítmico, da forma como Satanás se utiliza. E ele é músico, fala de cadeira, né? Então, ele fala da forma como Satanás se utiliza da música, especificamente das batidas, da bateria, né? Para trazer o falso louvor para dentro da igreja, né? Que é um dos fatores aí da apostasia. Eu gostaria de ouvir do pastor, porque assim, recentemente teve um pastor aqui que eu respeitava muito, muito, muito mesmo, que achava que era 100% inspirado, e ele falou que ele era totalmente favorável à questão de bateria, da entrada da bateria na igreja, e que, inclusive, a assimilação cultural, né, conforme a cultura do povo, se é samba, se é reggae, essas coisas, ele falou que era favorável. Eu fiquei pasmo com ele, e daí eu lembrei aquilo que a irmã White falou, que grandes estrelas perderão seu brilho, né? Então, eu queria ouvir, primeiramente, a opinião do pastor sobre essa questão da bateria, em função do que está acontecendo hoje na igreja. E, segundo, segunda pergunta, um outro fator da apostasia é a falta de reverência. E a gente tem observado isso muito, não só entre os mais jovens adventistas, mas de uma forma geral na igreja. Eu cito exemplo. Por exemplo, você vai a um culto e já cheguei em culto onde, durante todo o culto, nem um momento a congregação se ajoelhou. Então, assim, aquele texto da irmã White, ela deixa claro, para quem não leu, também tem um texto específico sobre a posição correta de oração, né? Que ela fala que a posição correta de orar é sempre de joelhos, sempre, tá? E assim, a gente tem observado que cada vez menos se tem ajoelhado na igreja, tem feito orações sentado e em pé. Claro que existem determinadas situações que não há como. Por exemplo, o pastor faz um apelo, a igreja está lotada, daí vai um monte de gente lá na frente respondendo ao apelo, não tem como todo mundo se ajoelhar, porque nem caberia ali no altar, né? Existem exceções, claro, mas eu gostaria também de ouvir a opinião do pastor sobre isso, porque eu tenho visto muitas opiniões contrárias, e no meu entendimento, não se pode ir contra o espírito de profecia, né? E, claro, no meu entendimento, no entendimento de todos nós aqui, né? Obviamente, porque a Bíblia é a luz principal e depois, né, o espírito de profecia. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do pastor também sobre isso, e assim, porque são dois fatores muito importantes, eu acho, aí, que vão contribuir muito com essa apostasia, né? Ok.
São duas boas perguntas também. Eu creio que o texto que nós lemos aqui, ela é extremamente claro. Eu vou só relê-lo. E se nós lemos todo o contexto, por exemplo, no Testemunhos, Mensagens Seletas, volume 2, creio que é página 32, 36, se não estou em erro. Posso estar a confundir a versão inglesa com a versão portuguesa, mas eu creio que é por aí. Mas é o capítulo que fala sobre o movimento da carne santa. Esse capítulo tem várias descrições. Ela descreve exatamente o que estava a acontecer na altura. Uma das coisas que ela diz é assim: nunca usam o nosso próprio inário, têm as suas próprias músicas. Portanto, o que vemos hoje a acontecer é as pessoas não gostam de cantar as músicas do inário, a não ser que façam toda uma remodelação rítmica, e elas preferem ter os seus próprios corinhos, não é? Não estou a dizer que haja problema em utilizar músicas que não são do inário, mas quando a nossa preferência vai por uma adaptação e é uma rejeição disso. Mas olha a descrição aqui. As coisas que descreveste tendo lugar em Indiana, portanto, para isso temos que ler o que estava a acontecer em Indiana, e as descrições disso, eu tenho uma listinha até que eu fiz uma vez, que tenho, por causa de uma pessoa que me fez a mesma pergunta, que tinha os tópicos das coisas que ela descreve, mas lendo o capítulo RV. Aí vemos logo o paralelo. Uma delas é o que eu acabei de referir. O Senhor revelou-me que haviam de acontecer imediatamente antes do fim do tempo da graça. E depois ela vai descrever, demonstrar-se há tudo quanto é estranho. Estranho significa que não era o comum, não é? Isto não era comum na igreja, é estranho para a nossa igreja. E depois ela vai dizer o que é que é. Haverá gritos, ou seja, som forte, tambores, música e dança. Isto para mim acho que é extremamente claro. Porque é que ela iria explicar claramente tambores? Eu quero ainda que vejamos bem claro, a expressão tambores, isto está traduzido tambores em português, temos duas palavras em português, tambor e bateria, mas a expressão em inglês é a mesma palavra, drums. O que ela está a dizer é a mesma palavra que vai para as duas coisas. Eu não gosto que a gente fique só a pensar na bateria, porque a questão não está no instrumento da bateria. Eu posso usar outros instrumentos para fazer o mesmo tipo de efeito. Não estou a usar o argumento que muitas pessoas dizem, a bateria não é o problema é como se toca. Eu ainda não encontrei ninguém que mostrasse uma forma de tocar a bateria que não tivesse o ritmo na síncope alterada, utilizando a bateria, só se eu a subutilizar. Eu, como já falei sobre isso em outras palestras, não vou entrar nesse campo. Mas, portanto, eu não vejo como conciliar das duas uma. Ou a Igreja Adventista esteve errada todo este tempo por rejeitar esta forma de adoração, e então não pode ser a Igreja verdadeira, ou a Igreja Adventista está errada agora, não estou a dizer a Igreja no geral, entendo as pessoas que estão a abraçar isso, ou estivemos errados até agora, ou estamos errados agora. Portanto, as duas coisas não pode-se ter, porque isto tem sido rejeitado. A bateria já existe, antes mesmo dela no White morrer, já existia a bateria. Porque é que ela não foi adotada? Porque é que ela faz uma rejeição tão grande? E volto a dizer, não estou a falar só da bateria. O culto e a adoração emocional. Quer dizer, eu posso não ter bateria e usar música estilo Nova Era, ela tem o mesmo efeito. Ela tem um efeito mântrico, que é um efeito hipnótico sobre a mente. Portanto, esse é o problema. Em relação à questão de orar, Ellen White tem vários textos que nos falam sobre isso, é verdade. E o que eu costumo dizer é assim, quando as pessoas me perguntam, irmão, só se pode orar de joelhos? Eu digo, não, também se pode orar prostrado sobre o rosto em terra. Não há nenhum problema em orar também assim. O que eu quero dizer com isto é, o objetivo é mostrar o maior reverência possível. Ela está a dizer de joelhos porque é a forma como se usa a reverência. Portanto, a posição preferencial para buscar a oração é ou de joelhos ou na maior reverência possível. Eu, pessoalmente, oro prostrado, como Adão, vemos, por exemplo, Abraão, que se prostrou com o rosto em terra. Eu gosto de orar prostrado, mas, obviamente, no contexto de igreja, isso nem sempre é possível. Às vezes eu aproveito, quando o púlpito é grande, eu escondo-me atrás do púlpito e oro prostrado. Eu não quero causar comoção. Portanto, há momentos em que podemos ter que orar andando pelo caminho, há momentos em que podemos ter que orar de pé, há momentos, como o irmão disse, se a igreja está cheia, não dá muito movimento, há momentos em que a irreverência é maior se causar muita movimentação. Mas
sempre que nós estamos nessas situações, devemos o máximo possível buscar a posição mais reverente para a oração. E esse é o conceito que ela tem ali. E que na nossa cultura, o ajoelhar-se representa uma humilhação perante Deus, humilhar-se perante Deus, e representa manifestar reverência. A reverência se perde, o irmão fez bem aí a conexão, a reverência se perde porque as pessoas, quando perdem a noção do sagrado, elas consideram um Deus camarada, é um cara legal lá de cima, né? Aí fica complicado. Então aí é que as pessoas vêm como querem, fazem como querem, portanto, elas são o seu próprio Deus e querem adaptar Deus à sua imagem em vez de fazer o contrário, né? Portanto, mas eu quero dar um alerta. Devemos incentivar as pessoas a buscar a posição mais reverente, mas devemos evitar fazer disso um cavalo de batalha. Há pessoas que podem não ter tido ainda essa compreensão, né? Há momentos, eu mesmo busco quase sempre orar de joelhos. Já tive até às vezes críticas em situações de género que a pessoa diz, você tem que se ajoelhar. E eu digo à pessoa, eu gosto de me sentir na posição mais reverente possível. Mas há momentos em que eu estou perante a congregação, já estamos a acabar o culto, cantamos o último hino, está toda a gente de pé, vai ser uma grande comoção. Eu faço uma breve oração mesmo ali naquela situação. Mas, na maior parte das vezes, eu busco preferencialmente uma posição reverente. Ok? Espero ter respondido aí também. Obrigado. Portanto, eu não vejo como interpretar as coisas que estão a acontecer no nosso meio, não vejo como não ver isso como parte da apostasia. E o facto de que está sancionado ou aceito não quer dizer que não seja. Porque a descrição, nós somos o povo da palavra. Então, nós não decidimos as coisas pelo que achamos ou não achamos. Temos que decidir as coisas pela palavra. A palavra descreve claramente o que é que iria acontecer e isso é o que estamos a ver acontecer. Então, acho que é óbvio. Obrigado, Carlos. Obrigado. Espero ter respondido, irmão Carlos. Obrigado por... as pessoas perderam aí a conexão e não voltaram e mais ninguém levantou a mão. Eu queria só fazer dois comentários, porque não sei se vai ter mais perguntas ou não. Dois comentários. Me perguntaram aqui se você sabe que hoje o pessoal, a Adriana já chegou de volta. Eu vou abrir para ela já, mas você sabe que hoje as pessoas, você já deu uma aula, inclusive aqui na nossa igreja, sobre a questão desse ritmo da bateria e tudo mais. Eu, em particular, eu não gosto. Hoje eu peguei uma versão completamente a esse instrumento, não pelo instrumento, mas porque as pessoas estão fazendo dele o instrumento principal na hora do louvor. Porque o microfone da bateria ou daquela caixinha, acho que chama carrom, alguma coisa parecida, ele fica mais alto, você não consegue escutar piano, você não consegue escutar, às vezes, quase a voz de tão alto que fica. E a pergunta que me pediram para fazer é justamente isso. O carrom, ou sei lá como é o nome correto disso, ele consegue fazer com essa batucada que eles fazem o mesmo efeito da bateria na questão de hipnose ou não? Olha, eu sobre isso falo perfeitamente à vontade, porque vocês vão se rir um pouco, mas eu ainda tenho vídeos e fotografias que mostram isto. Eu não ia para nenhum acampamento sem levar o meu tamborzinho. Nenhum acampamento sem levar o meu tamborzinho. E enquanto estavam a cantar os hinos, eu estava a fazer o mesmo efeito do carrom. A questão é esta, eu não quero adentrar muito no estudo, mas o povo de Israel, pelos estudos que há e ao analisarmos a Bíblia, usou o tambor antes da luz da verdade, depois de vir do Egito, imitando os modos do Egito. Não há descrições do uso desse instrumento no templo. Os salmos, às vezes, o Salmo 150, as pessoas dizem o Salmo 150 é por causa... Não está a dizer que não é no templo, também não está a dizer que é no templo, porque ele está a usar ali figuras poéticas. Ele diz, louvem a Deus no firmamento. No firmamento não há ar, como é que vamos cantar? Depois ele diz lá embaixo, todos os que têm fôlego louvem ao Senhor. Como é que eu vou cantar se não há oxigênio no firmamento, não é? No espaço?
Então, o que eu quero dizer é que estamos a falar ali, ele está a mostrar várias posições em que se louva o Senhor. Um dos exemplos bem típicos é quando há o transporte da arca, lançaram mão de todo o tipo de instrumentos, inclusive os tamborins e as flautas, não era só a bateria. A flauta também não entrava no templo, porque esses instrumentos eram utilizados na música popular. Em Ezequiel 28, vemos que diz que Satanás foi criado, em ti foram criados os seus tambores e pífaros. Menciona 2 instrumentos que eram usados só nas festas populares. E depois diz, profanaste o teu santuário. Se nós entendermos bem, como é que ele profanou o seu santuário? Por trazer instrumentos populares para dentro do templo. Não sei se estão a ouvir bem. Populares, música pop, é exatamente isso. A música popular trazida para dentro do templo. Portanto, tudo aquilo que não é utilizado como, ou que está associado ao secular e ao profano, não deve ser trazido para dentro do templo. Então, eu sei que muita coisa poderão dizer, mas então o piano e tudo mais. A questão que eu estou a falar não é do instrumento em si só, eu estou a falar da utilização. Então, essas caixas, eu consigo fazer, eu não quero agora aqui, mas eu consigo fazer só com os meus dedos. Consigo fazer o mesmo efeito. E o que essas pessoas fazem é um efeito que vai acompanhando, como elas estão, isto era o meu caso, não estou a falar só dos outros, como eu estava viciado em ritmo, como alguém que está viciado em pimenta, nenhuma comida parece gostosa sem pimenta. Nenhuma música parece boa se eu não puser um ritmozinho. E como muitas pessoas se escandalizam, o recurso que as pessoas utilizam então é ou uma caixa de ritmo ou uma coisa que seja mais discreto, que tenha um ar mais cool. Eu aqui, olha, nós fomos fazer no outro dia, fomos convidados a uma igreja evangélica com a minha família e só nós fizemos o louvor. Mas quando fomos lá a primeira vez, só visitar, a nossa vizinha ia a essa igreja, tinham a caixa. Todas as igrejinhas aqui evangélicas usam aquela caixa. Portanto, é um fenómeno. Só os povos pagãos usavam esse tipo de instrumento no seu culto, porque esse instrumento leva a mente a um estado mântrico e a um estado relaxado que é meio hipnótico. Por isso, não tem lugar para um culto racional. Ele introduz uma componente demasiado emocionalizada no louvor. Então, eu não estou aqui, volto a dizer, não façamos cavalos de batalha, não estou a querer criticar ninguém, cada um está ao seu nível. Eu mesmo já estive cego para estas coisas, portanto, eu aceito o nível em que a pessoa está, mas o conceito correto, eu acredito ser esse, não é? Basta que vejamos o seguinte, o nosso manual de igreja diz lá claramente sobre as instruções sobre música e diz lá que toda a música que tem influência ou origem do jazz, do swing, do blues, essas músicas são o que deram a música rock e pop. Portanto, tudo que tem esse toque, que é o objetivo desse instrumento, não deve fazer parte do nosso culto. Portanto, aquilo está classificado como instrumento, este é o conceito. Instrumentos de percussão não melódica não entravam no templo. Não são utilizados na adoração do povo de Deus. Eram utilizados fora do templo, no momento de cegueira do povo, e foram utilizados em momentos de erro. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se alguém trouxesse um tímpano para a igreja, não haveria um problema. É um instrumento que também está na orquestra. Ele faz melodia. Obviamente, se a pessoa tocar aquilo só ritmicamente, mas ele pode encher o ritmo. Mas quando é um instrumento de ritmo amelódico, isto não tem lugar, porque ele é só um estímulo físico, não tem nada de espiritual. A melodia estimula a parte espiritual. Ele não tem nenhum estímulo espiritual, só tem um estímulo físico. Portanto, o nosso objetivo é sair das coisas da carne para as coisas espirituais. Ok, muito obrigado. Bom, eu quero dizer só o seguinte, Pastor Pita. Este foi realmente a série que eu estive a gravar agora lá na 3ABN. E nós refizemos a Guerra dos Sentidos e está prestes a ser... estou prestes a voltar a trazer. Então, toda essa informação vai estar ali outra vez. Muito obrigado. Ele vai analisar várias coisas. Há, inclusive, um bom estudo do pastor
Eu depois mando referência sobre isso. Ok. Nós vamos ter mais 2 perguntas e por hoje chega a Adriana, que voltou, e o Tiago, que é da família Silva. Adriana, vou abrir aqui o seu microfone. Pronto, está liberado, pode abrir. Ainda não está ainda aberto. Veja aí, Adriana. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora, Sim. agora. Agora sim. Ah, ok. A internet caiu aqui no sítio, agora voltou. E eu agradeço a Deus porque muitas dúvidas foram tiradas. Amém. 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 A dúvida que eu fiquei aqui é em questão do verso citado de Levítico 23, que foi citado sobre o dia da expiação, né? E a gente entende que haviam no Velho Testamento várias leis cerimoniais, né, que foram cumpridas ali em Cristo, mas que nelas vinham escrito em várias delas que eram leis perpétuas, né, que eram leis para sempre. E essa aqui que foi comentada a respeito da expiação também fala que é uma lei para sempre. Então, nesse caso aqui, no dia da expiação, que era feito no Velho Testamento, que também foi comentado aí sobre um dia de afligir as nossas almas, né, para não ser extirpado do povo de Deus, né, que nenhuma obra fareis. Então, no caso, seria uma lei para sempre, uma lei perpétua, porque ela tem um outro significado futuro também, não só do passado, mas também no futuro, e as outras leis cerimoniais não? Ou seria só essa daqui mesmo, que é um cumprimento diferente? Ok, é uma excelente pergunta também, irmã Adriana. Eu sempre gosto de trazer algo que, se nós entendêssemos, teríamos muito menos problemas na igreja, que é a noção do conceito e do exemplo. E eu já dei vários exemplos para explicar este conceito. Por exemplo, Ellen White diz que devemos ser modestos, e isso é um conceito. Não devemos gastar muito dinheiro em alguns objetos, isso também é um conceito. E depois ela dá um exemplo, e diz assim, por exemplo, porque não devíamos comprar bicicleta. Se nós lermos o não devíamos comprar bicicleta como um conceito, vamos entrar em problemas. Porque se ela estivesse viva hoje, ela utilizaria os mesmos 2 conceitos, devemos ser modestos, não gastar muito dinheiro em objetos, e diria um exemplo contrário, dizia, porque não compra uma bicicleta? Porque a bicicleta na altura era uma coisa caríssima, hoje em dia talvez seja a forma mais barata de ter um transporte. Então, o conceito não mudou, o conceito é eterno, mas o exemplo mudou. Vou dar um outro exemplo para ajudar a entender isto. Ellen White, se nós pegarmos à letra o conceito que ela deu contra a saia, então nós teríamos que subir as saias, então estaríamos com um problema, porque algumas já estão mini saias, vai subir os tais inches que ela diz. Portanto, nós temos que fazer a distinção, o que é o conceito. Para começar, Ellen White, quando falou daquela visão, ela não deu, primeiro, nenhuma medida, ela disse que foi, aparentemente era o que lhe pareceu, não mediu. Segundo, ela está a falar sobre higiene, o conceito é higiene, não modéstia. Ela não está a dizer que aquelas mulheres são imodestas porque andam com as saias a arrastar. Ela está a dizer que aquelas mulheres estão em falta de higiene porque arrastam as saias. O conceito é subir para não ter higiene, para poder ter higiene. Então, vamos então ver aqui. Os conceitos das leis cerimoniais são eternos. E alguns dos exemplos mudaram mesmo durante a vida do povo. Vou mostrar um exemplo. Mostrar reverência perante Deus é um conceito eterno. Em alguns períodos do povo de Israel, o homem não devia cobrir a cabeça para mostrar reverência. Noutros períodos do povo de Israel, o homem precisava cobrir a cabeça para mostrar reverência. Então, o exemplo mudou, mas o conceito não mudou. Todas as celebrações do Antigo Testamento, com a vinda de Cristo, elas passaram ao cumprimento literal. O cordeiro simbólico passou a ser Jesus. O sangue do cordeiro passou a ser o sangue de Cristo. Esses símbolos continuam como símbolos eternos. Em Apocalipse vemos o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Esse símbolo é eterno. Estão aqui por causa do sangue do cordeiro. Ninguém está ali porque se lavou no sangue do cordeiro.
é um símbolo eterno. Então, as festas e as leis cerimoniais se transpuseram, por exemplo, a circuncisão se transpôs para o batismo. Então, a circuncisão do coração é eterna. Este texto levítico está a dar a tipologia. E a irmã está correta naquilo que disse. Portanto, está a dizer o texto que é um conceito eterno, que é eterno porque o conceito de afligir a sua alma é um conceito eterno no dia da purificação. Portanto, eles se afligiram nos dias das purificações que tiveram em cada ano e nós nos afligimos agora no período em que estamos. E, infelizmente, ainda não estamos tão afligidos como devíamos, mas vamos estar em breve quando as coisas começarem a apertar e espero que não nos aflijamos demasiado tarde. Ok? Irmã Adriana, respondi aí as coisas? Sim, perfeitamente. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado, Adriana. Por nada. Deus abençoe. Tiago, família Silva, é o Tiago ou é a Aninha que vai fazer a pergunta? Qual dos dois? Pode abrir o microfone. Deixa eu que tenho que abrir para você aqui, um segundo. Ok, Tiago, pode abrir. Boa noite a todos. Tiago, eu não estava vendo qual era o Tiago. Oi, Tiago. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite a toda a família do grupo. Sou eu que vou fazer a pergunta. Sim. Bom, para não tomar muito tempo, eu queria só agradecer pelas essas últimas palavras que você deu aí, pastor, sobre a questão do conceito. Eu acho que esse é o ponto muito importante, a gente entender como as coisas funcionam pelos conceitos e pelos princípios, né? Se a gente agir pelo conceito e pelo princípio, a gente não vai se debater em muitas coisas, né? Sempre vai estar dentro daquilo que Deus quer. Muito obrigado por essas palavras. A minha pergunta é com respeito, eu queria ilustrar com dois personagens, um Noé e o outro Elias, né? O Elias passou 120 anos pregando a mesma mensagem. Noé passou 120 anos pregando a mesma mensagem, 120 anos batendo martelo ali, naquela mensagem. Elias chegou um momento que ele saiu correndo, né? Ele saiu correndo, ficou com medo, já queria morrer, que estava ali, entrou numa depressão. E a gente está falando desse assunto e às vezes dá uma tristeza, porque, como a gente diz no português, a gente está careca de saber essas coisas, tudo que a gente está falando aqui, né? Ou pelo menos alguns já estão carecas de saber. E a igreja tem todo esse conhecimento, toda essa luz, e mesmo assim, é incrível como, não sei como que a gente quer tapar o sol com a peneira. A minha pergunta é mais pessoal. Sim. Como qual o equilíbrio, como às vezes você se sente, está pregando essa mensagem, tem gente que não faz caso, e às vezes bate a tristeza, como você reaciona, entende? No sentido espiritual também, para dar um conselho para a gente, porque às vezes também a gente fica um pouco triste, né? A gente fala às vezes, conversa, a igreja sabe, a gente vê que tem gente que não quero isso, eu quero fazer a minha vontade mesmo, né? Sim, esse tipo de pergunta que eu ia fazer para você. Ok. Olha, já houve um tempo em que me desanimava um pouco a nível pessoal. Neste momento, a tristeza que bate é preocupação por causa das pessoas. Porque eu sei que eu tenho andado em grande aflição por causa desta mensagem, ultimamente, e por isso é que eu tenho estado a pregar sobre este assunto. Eu acredito, eu tenho visto aqui nas minhas igrejas um grande ataque sobre os casais, muitas crises matrimoniais e um grande ataque sobre os jovens. E eu vejo o inimigo atacar de uma forma como nunca vi. E é por isso que este talvez seja o assunto que eu mais preguei, esta sequência profética, mas é por isso que eu voltei a trazer esse assunto. Eu pensei exatamente isso. Se Noé pregou 120 anos, eu não posso ficar cansado ou achar que já preguei muito sobre isto. As pessoas precisam continuar a ouvir. Então, neste momento, eu fico muito preocupado porque cada vez que as pessoas rejeitam essa mensagem, pode não ser a última oportunidade, mas também pode ser
Elas vão ficando cada vez mais endurecidas e é mais difícil. E é isto que vai definir. Eu acredito que a chuva seródia é o culminar do receber das mensagens de advertência do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo operar na vida das pessoas. E os que não estão a receber a chuva seródia é o culminar do rejeitar da mensagem do Espírito Santo e chegar a um ponto de pecado contra o Espírito Santo, porque já não há mais acesso, porque senão estariam a receber a chuva seródia. Então, eu neste momento, Tiago, com toda a sinceridade, e não quero parecer egoísta, não estou a dizer isto de forma egoísta, mas eu neste momento sou tão preocupado comigo mesmo que não tenho sequer tempo para ficar com tristeza se as pessoas não vão por mim, tristeza por mim, fico com tristeza pelas pessoas. Mas eu, com toda a sinceridade, estou preocupado neste momento com a minha salvação, porque as coisas e o estado em que nós estamos de dormência é tão grande que o risco em que todos estamos neste momento é enorme. Todos. E só não fica mais sério porque sabemos que há mensagens que mostram que vai acontecer um reavivamento. Infelizmente, talvez seja, em grande parte, já num cenário de perseguição. E é pena, mas é o que diz o texto. Aquilo que não fizemos em tempo de paz, vamos ter que fazer em tempo de perseguição, não é? Então, eu acho que as provas e os desafios que eu tive no Brasil, com toda a guerra que me foi feita, primeiro Deus usou como uma bênção, porque me ajudaram a manter na ponta dos pés, como dizem, não é? Mas também me ajudaram um pouco a criar uma certa resistência a esse tipo de coisas. Não quer dizer que às vezes não me desanime. Às vezes desanima. Às vezes desanima. Mas estou mais preocupado com que as pessoas aceitem a mensagem. Você sabe aquela história, o pastor Doug Batchelor conta do homem que estava na estrada, as pessoas vinham conduzir e ele estava a esbracejar e a correr para a frente e para trás, estava a chover e tudo mais, e todas as pessoas se desviavam dele, até que vinha um carro, ele quase se deitou à frente do carro, o homem travou e disse: "Você está louco?" Ele disse: "Eu estou quase louco." Ele disse: "A ponte caiu e eu estou tentando avisar as pessoas e ninguém para." Então todos os que estavam desviando dele, ele parecia louco, mas todos estavam caindo para o abismo. E foi isso que aconteceu com Noé. Eu não estou a querer pôr-me no lugar de Noé, mas a mensagem que está a ser pregada é o ponto aqui. Portanto, as pessoas que rejeitaram isso, elas estão se jogando do abismo. Porque é que eu haveria de estar zangado com elas, não é? Eu estou preocupado com elas. Só uma notinha, pastor Peter. Havia aqui uma pergunta que é rápida. A expressão adventistas nominais, a pessoa está a perguntar se são os que não aceitaram a verdade. Na realidade, adventistas nominais quer dizer que são adventistas só de nome. Têm o nome de adventistas, tivem aquela aparência de piedade, mas não têm a eficácia dela. São, no inglês diz o mainstream, são aqueles que, enfim, vão para a igreja, vêm da igreja. Eu chamo católico adventista. E sem ofensa para os católicos, que são pessoas bem dedicadas à religião e com muita reverência. Mas muitos vivem só pela tradição, não conhecem da Bíblia, vão à igreja, voltam da igreja. Isso é o que está a dizer adventistas nominais, só de nome, diríamos em português atual. Ok. Pastor, eu acredito que as perguntas elas já foram todas respondidas. Eu queria só voltar a um ponto curto, rápido, mas me deixou um pouco... não sei se você chegou a completar, e eu me distraí aqui recebendo as pessoas aqui. No iniciozinho, antes de você começar a mensagem, você tinha falado que, por exemplo, nós estávamos nesse período de Covid, com todas as restrições e todas as coisas que estavam acontecendo. E aí você mencionou que agora, como parece que as coisas estão diminuindo, parece que as pessoas estão baixando a guarda, e você disse que, não sei se eu entendi muito bem, como se agora nós precisamos estar mais atentos. Você chegou a completar ou eu não prestei atenção? Sim, eu acredito que o Covid foi uma, como se diz, foi um presente de Deus. Não quero ser mal interpretado, não estou a dizer que Deus nos ofereceu o Covid, mas Deus permitiu isso para dar
um alerta ao povo. E como eu disse aqui quando falámos uma vez, numa das sessões, se em vez de Covid fosse o decreto dominical que tivesse vindo, tínhamos de estar todo mundo acabado. Porque não estamos realmente preparados. E o que eu quis dizer é que não podemos deixar adormecer outra vez. É a mesma coisa que, olha, eu hoje quando vínhamos no carro, estava um jovem à nossa frente, eu soube que era um jovem depois, mas consoante ele está a andar, a conduzir, não é? Só vi o carro da frente ir contra as barras laterais, rodar, quase que entrou em capotagem, foi contra as barras, quase saiu outra vez, rebentou o pneu, conseguiu segurar o carro. E quando eu fui lá, fomos ajudá-lo e tudo mais. Então, ele adormeceu, diz que estava conduzindo desde as 3 da manhã e adormeceu ao volante. Acordou. Assim, se ele agora voltar para o carro, no caso ele não poderia conduzir aquele carro outra vez, mas se fosse conduzir para continuar a viagem dele e se deixasse adormecer e tivesse um acidente e morresse, qual seria o objetivo? Então, eu creio que nós não podemos deixar passar a oportunidade que tivemos de alerta com o Covid. E agora precisamos ter mais alertas, porque primeiro o Covid ainda não acabou, esta saga ainda não acabou, e os avanços que foram conseguidos com isso e a forma como as coisas foram estruturadas já não vai retroceder. Então, nós precisamos estar a compreender que o Covid pode ter servido para um despertar. Agora, não voltemos a adormecer. O ponto aqui principal, que eu acredito veementemente, é que a chuva serôdia está mais próxima do que nós pensamos. E eu posso estar errado. E se eu estiver errado, não há nenhum problema. Por que é que eu digo que não há nenhum problema? Porque não há nada de mal em eu estar preparado para a chuva serôdia e ela só vir daí a 2 anos depois de eu estar preparado. Se eu não estiver preparado, ou sim, aí teremos um problema sério. Portanto, isso era o que eu queria dizer, não deixar cair a coisa no ram-ram. Eu amo uma expressão brasileira que diz não vá morrer na praia, não é? Portanto, nadar o oceano e morrer na praia ou antes de sair para a viagem morrer na praia são 2 formas erradas de deixar acabar a batalha, não é? Eu respondi, pastor Pito. Sim, ficou claro? Perfeitamente. Eu fiquei muito feliz com essa mensagem de hoje, porque é mais ou menos o que o Tiago falou. Ele dá uma sensação no nosso coração de que parece que nós realmente estamos remando contra a maré. Porque as situações que nós estamos vivendo, como nós estamos vendo as coisas, elas não estão fáceis. Eu vi uma situação há uns dias atrás de pessoas que estão tentando buscar ajuda, inclusive da igreja, no sentido, por exemplo, de questões de trabalho, de algumas coisas com relação à imunização, e não estão recebendo o apoio. Então, a gente fica meio frustrado. É a hora que teria que ter o apoio da família, como uma família que nós pertencemos, e parece que as coisas estão indo e nós estamos ficando, é nós e Deus. Exatamente. Aliás, houve uma mensagem que falámos aqui exatamente sobre isso, que era ficar sozinho, não é? Falava exatamente sobre... Foi, creio que 2 mensagens atrás. E eu acredito que isso é fundamental. Nós temos de ter uma fé que possa se manter por si, sem apoio. Todo o apoio terrestre será cortado. Quando diz todo, inclusive será os amigos, inclusive o pessoal da igreja. Este bloco que eu li do texto, há uma parte em que ela diz: temos mais a temer dos de dentro do que os de fora. Está aqui no mesmo capítulo que eu li. Então, nós precisamos entender isso e nós não estamos preparados para isso. Muito obrigado. Pastor, tem aí 2 mãos. Eu tinha falado que já tinha terminado, porque são 9h30, já são 10h30 no Brasil. Eu não sei, porque nós vamos continuar ainda com um pequeno grupo, porque nós temos um momento de pedidos de orações, e nós temos um grupo depois que termina a mensagem. Então, eu agradeço a todos que participaram, agradeço de coração ao pastor Daniel, a todos que participaram aqui com as perguntas, que estão aqui participando. Inclusive, eu vou pedir para o pastor Daniel fazer uma oração de novo para nós encerrarmos essa parte
e depois você está livre para poder ir se desconectando. Nós costumamos ficar aqui, o grupo que está sempre reunido, e você é convidado. Todas as sextas-feiras estamos aqui, e tem o canal Simplesmente Esperança, onde você vai poder rever o vídeo do pastor Daniel Spencer e outros vídeos que tem lá. Deus abençoe. Pastor, faça uma última oração. Ok. Muito, muito obrigado. Bom, eu quero dar também uma boa noite a todos. Eu normalmente ficaria, mas como eu disse, eu acabei de chegar de viagem e amanhã eu vou pregar na minha igreja antiga, lá no Kentucky. Então cheguei de Illinois, no Tennessee hoje, amanhã já vou para Kentucky. E então eu vou ter que sair bastante cedo, por isso não vou ficar com o grupo desta vez, tá bom? Uhum. Mas não quero que pensem que não é por ser especial, ok? Bom, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela mensagem de alerta que tu nos dás, porque nos dizes claramente que não farás nada sem primeiro avisar através dos teus profetas. Senhor, estamos muito adormecidos, muito no ram-ram, dessensibilizados por Satanás. Precisamos despertar. Nos acomodamos demasiado às coisas deste mundo e mesmo às rotinas de igreja. Eu quero interceder por este grupo que está aqui. Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu acredito que nós não estamos preparados e precisamos dessa tua operação na nossa vida. Eu peço que possas, por favor, ajudar-nos, interceder pelas nossas famílias, pelos nossos esposos, pelos nossos filhos. Amém. Senhor, precisamos, eu intercedo pelas nossas igrejas. De uma forma especial quero interceder pelo Brasil, mas também por todo o mundo de língua portuguesa, em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, todos esses países, Senhor, precisamos da tua operação. Intercedo também pela tua igreja no mundo. Peço que estejas connosco, por favor. Que nos ajudes a entender o perigo, porque só aqueles que estiverem atentos e vigilantes, fazendo a provisão nas suas vasilhas, estarão preparados para enfrentar esta crise com o teu poder. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Vá descansar. Obrigado a todos. E não se esqueça, lembre do que o Renato falou. Você vai dever a próxima vez. Você vai ter que fazer a sua mensagem na tua casa e botar os filhos aí, todo mundo para cantar. Eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque normalmente eu, quando venho aqui para a igreja, sempre tenho melhor internet aqui. Lá, a nossa casa é muito no campo, a internet é muito ruim, então eu fico com medo que caia o sinal. Sim. Mas agora eles fizeram aqui um serviço que a internet vem pela linha, junto com a rede elétrica. Então, pode ser que a internet fique boa para lá e pode ser que isso aconteça mais breve do que a gente pensa, ok? Ótimo. Mas a promessa não está esquecida, a gente vai ter que fazer isso acontecer. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Bom sábado a todos. E, por favor, ânimo e vigilância. Precisamos não ir com a corrente. Precisamos estar agarrados ao Senhor. Amém. Porque a coisa está a ficar bem, bem séria, ok? Amém. Deus abençoe. Uma boa noite. Igualmente. Boa noite. E a você que está nos visitando hoje, que você seja grandemente abençoado. Eu tenho certeza que foi algo de muito valor, essa mensagem do pastor, um alerta para cada um de nós. Às vezes, como nós falamos, nós nos sentimos tão pequeninos e parece que nós estamos sozinhos. E, na realidade, muitas vezes, nós nos sentimos assim, vamos acabar ficando nesse sentimento. Mas saiba que nós temos um Deus que está no controle de tudo. Você que quiser ir saindo, se desconectando, fique à vontade. Nós temos um grupo que costuma ficar sempre nas sextas-feiras fazendo pedidos de oração. Deus abençoe grandemente você. Eu vou tentar abrir aqui agora.